Gênesis capítulo 21, versículo 1 e 2. A palavra diz: visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Amém? Pai, eu quero te dar a ti as graças nesta noite. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Nós te glorificamos e te exaltamos. A tua palavra, Senhor Deus, é que norteia a nossa vida. A tua palavra que nos alimenta, é a tua palavra que nos sustenta. Que teu Espírito Santo, ó Deus, faça com que nós entendamos a tua palavra, praticamos ela, e assim nós podemos também colher os frutos, ó Deus, da obediência da tua palavra, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse capítulo 21, ele vai relatar a respeito do nascimento de Isaac. Isaac, ele traz uma configuração, aponta a figura de Cristo, né? Isaac, ele é o filho da promessa. Deus o prometeu a Abraão. A nação de Israel foi uma nação que iniciou através de Abraão, através da promessa, do chamamento que Deus chamou Abraão. Aí nasceu a nação que hoje tem o nome de Israel. O chamamento de Deus para a vida de Abraão, ele começa a partir do capítulo 12, mas no capítulo 11 do livro de Gênesis já vai falar lá também a respeito do pai, dos dois irmãos de Abraão. Mas no capítulo 12 do livro de Gênesis foi aonde que Deus, ele chamou Abraão, e Abraão, ele aceitou esse chamado. Lá mesmo no capítulo 11 vai relatar que Sara era estéril, né? Era uma mulher que não tinha filhos, ou não podia gerar filhos. Só que no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, Deus chamou ele e já falou para ele que ele ia ter filhos. Que ele ia ter filhos. Na prática, quando Deus chama, todos aqueles que Deus chama, Ele chama com promessas. Todos, né? Ele chama com promessas. Hoje uma pessoa, digamos que ela pode até ser religiosa, mas ela tem uma religiosidade, mas às vezes ela ainda não teve um chamado, porque não teve um encontro com Deus ou não conheceu Deus. Mas todas as pessoas, ou qualquer ser humano que conhece a Deus e que ouça o chamado de Deus, possamos afirmar que todos os que Deus chama, Ele chama com uma promessa, Ele faz uma promessa. Hoje, uma pessoa, quando ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, a promessa é salvação. Hoje, a grande promessa de uma pessoa hoje é ser salvo. Seria o maior que Deus faz por uma pessoa, é a salvação. Hoje, na nossa atualidade, é o máximo, entendeu? O mais glorioso, né? Digamos, ressuscitar um morto, uma pessoa já que morreu, ou curar uma pessoa enferma, restituir as finanças, tudo isso é uma grande bênção. Pode uma pessoa receber essa promessa, uma promessa de uma casa, de um trabalho, muitas bênçãos materiais. Pode também, quando a pessoa aceita Jesus, pode, sim, Deus faz isso também. Só que o mais glorioso, o mais grande é a salvação. Essa é a promessa.
Agora, nós entendemos que no capítulo 15 do livro de Gênesis, lá Deus, ele renova a promessa que ele tinha feito com Abraão. Ele renova a aliança. E naquela conversa que Deus tem com Abraão, no capítulo 15, Deus, ele já vai prever o futuro da nação que ele estaria para levantar através da promessa que ele tinha feito para Abraão. Lá ele vai falar que a descendência de Abraão ia ser muito grande, e na posterioridade, no futuro, aquele povo ia crescer, ia se tornar um povo grande, e ia ficar como escravo por 400 anos. Olha bem, aqui nesse versículo que nós lemos, o que me chama a atenção é que diz assim, visitou o Senhor a Sara. Deus falou com Sara e com Abraão que eles iam ter um filho para formar essa nação. Entende? Para formar a nação. Nesse percurso que Abraão, após ele receber essa promessa e acatar e aceitar e sair do meio da sua parentela, aconteceu muita coisa. Só que para Sara e tanto Abraão, os dois já eram de idade avançada, não humanamente, quando eles ouviram Deus falar que Sara ia dar à luz, ia ter um filho, ia ficar grávida, humanamente falando, era impossível. Para a vida humana, na ciência, era impossível. Por quê? Porque os dois já eram de idade avançada, não só Sara, mas Abraão também. E eles foram passando o tempo, e aqui é importante que vai falar assim, no tempo determinado. Me chamou a atenção aqui essa questão do tempo, o tempo determinado. Deus, ele é um Deus que trabalha que tem o seu tempo. Deus tem o seu tempo. Nós temos nosso tempo também. Então a Bíblia vai chamar o tempo de Deus, o Kairos, essa palavra Kairos, ela sai do grego e traduzida ela vem como Kairos, tempo de Deus, o Cronos. O que quer dizer? É um tempo, Kairos quer dizer um tempo determinado por Deus, é um tempo que Deus determinou, estimulou, e está no seu controle, está na sua soberania, e só vai ocorrer no tempo dele. Isso, quando nós falamos um tempo determinado, ele é determinado segundo a vontade de Deus. Então, quando Deus chamou Abraão, ele determinou um tempo. Entende? Abraão tinha seus 75 anos, mas vai relatar que quando Isaac nasceu, Abraão já estava com seus 100 anos. Então, do momento que Deus fez a promessa para Abraão, que Deus chamou Abraão, aí passou esse tempo de 25 anos. Durante esses 25 anos, nós passamos, rapidamente, eu menciono, que ocorreu muita coisa aconteceu durante esse período de espera, de Abraão ter de esperar esse Kairos de Deus. Porque às vezes, humanamente falando, você vai ter um filho, eu vou te dar um filho, você vai ficar grávida. Um exemplo assim, a mulher, o homem já pensa, bom, se não é esse mês, o mês que vem você fica grávida, não é? Nós vamos, se encaixar nos procedimentos que a Val necessita para ficar a mulher grávida, daqui um mês, se não esse mês, o mês que vem. E assim vai, os dois já tem a promessa. Um exemplo, hoje, se fosse o caso hoje, uma mulher estivesse tomando algum medicamento para não ficar grávida, logo, para de tomar então, ou já, não, vamos nos preparar, só que não é assim. E logo, vamos dizer assim,
4 meses, ou 1 ano, 2 anos no máximo, né? E se não acontece, a mulher ficar grávida, o que acontece? Vai aos médicos, vai ver o que está acontecendo, vamos e vai indo, né? Mas o caso de Sara era um caso muito, né, especial, porque a idade já estava avançada, Abraão também. E aí foi passando, mas eles creu, olha bem, Abraão creu, ele teve fé, Sara também creu também. Só que o tempo foi passando, e chegou no momento que Abraão fala assim: olha, eu acho que o nosso herdeiro, aquele que Deus tem falado, é o Eliezer, é o meu criado, é o moço que trabalha para mim. E Deus fala: não é. Chega um momento que a coisa vai. A própria Sara fala: olha, eu acho que vai ser da nossa empregada, da escrava Agar. Entende? Isso por quê? Porque o tempo deles estava passando, eles estavam pensando no tempo dele, olhando para ele. Olha, irmãos, eu já falo para vocês essa palavra. Vamos olhar para o Senhor. Amém? Vamos olhar para o Senhor em que sentido? Olhar para o Senhor é olhar para a palavra que Ele falou. Olhar para o Senhor é olhar com fé na palavra e prestar atenção que é no tempo dele. No tempo dele vai acontecer o que Ele prometeu. Olha, se nós for querer servir o Senhor, olhando para nós, olhando para as circunstâncias do nosso redor, olhando para as coisas, os acontecimentos aqui, nós não vamos se dar bem. Possamos até olhar algumas coisas, possamos até olhar, mas não vai se dar bem, porque o nosso tempo aqui está bem definido diante dos nossos olhos, não é assim? Nós olhamos muito para o nosso corpo, mas nessa questão aqui, relacionado ao nascimento de um filho, né? Hoje, na nossa atualidade, uma mulher acima dos 40, né, já é um pouco arriscado poder gerar um filho, não é assim? Agora, mas tem casos de mulheres que muito mais de 40 conseguiu, mas é caso bem raro. Mas aqui diz o versículo 1 assim, ó: visitou o Senhor a Sara. Deus visitou a Sara. Por quê? Porque Ele tinha feito a promessa, os anos haviam passado, muitas coisas foram acontecendo. Talvez, se nós fossemos pensar que Deus vai agir como nós, pensa que você já nasceu o Ismael lá, e você, eu vou desistir de você, Abraão. Deus podia falar isso? Não, Deus não falou. Aonde Sara e Abraão havia se entrado em acordo e estava pensando que era Ismael. Estava pensando, mesmo eles com toda essa querendo ajudar, né? Querendo ajudar Deus, Ele não desistiu. Entendeu? Mesmo depois de tantas escorregadas, porque se nós for ver, Abraão escorregou, né? Ele vacilou, e Sara também, mas Deus não desistiu deles. Deus, ele falou e colocou um tempo determinado. Aí diz que Ele visitou a Sara. Como lhe disseram, o Senhor cumpriu o que Ele havia prometido. Irmão, se tem uma coisa que Deus faz, é que Ele é cumpridor da sua promessa. Ele cumpre o que fala. Entende? Os homens, nós como homens, às vezes não. Nós falhamos, porque nós dependemos, eu te prometi isso, mas não saiu desse jeito, e eu não vou fazer, tá?
eu não vou. Não dá. Deus não. Deus não tem nada que vai possibilitar Deus, porque, entende? Se Ele falou, está falado. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai. Aqui nós entendemos assim: Sara concedeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. No tempo determinado, foi no tempo de Deus. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Às vezes uma cura, né? Nós oramos e Deus fala, você sente, Deus fala, eu vou te curar, né? Eu vou te dar isso. E a gente coloca o foco em nós, né? No nosso dia a dia, nas nossas circunstâncias, mas a coisa vai ocorrer no tempo de Deus, na hora de Deus. E diz aqui, ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Deus deu todas as ordenanças para Abraão, como ele deveria fazer, e Abraão cumpria, irmão. Abraão também fazia de acordo com Deus tinha ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu um motivo de riso. Abraão, quando ouviu essa promessa pela primeira vez, Abraão também se riu. Ele se riu de alegria, né? De Deus haver falado. Sara também se riu quando Deus fala, só que diz que Sara sorriu um pouco de desconfiança. Só que ela sorriu. Olhando para ela talvez fez isso. Só que esse nome Isaac, ele tem também o significado de riso. Só que aqui diz que quando Deus visitou a Sara, também era motivo de alegria. É motivo de alegria. Quando nós recebemos uma promessa, que Deus fala, algo que você recebeu, que Deus falou, né? Quando a gente recebe uma bênção, não é? Então aqui também tem um motivo de tanto Sara e Abraão estar com gozo, né? Quando Deus visita eles. E eu quero dizer que Deus vai te visitar. Todos que têm promessa de Deus, Deus visita. Amém? Deus visita. Vai visitar. Fala assim, você vai receber uma visita. Amém? E a visita de Deus, ela traz, irmãos, gozo. Ela traz gozo. A visita de Deus, ela traz gozo em que sentido? Você pode ver que quando uma pessoa ela aceita Jesus, diz que há festa no céu, há alegria no céu. E quando uma pessoa aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, é algo que ocorre dentro dela, no coração, no interior de uma pessoa, que não tem explicação. Não tem explicação, não tem como se explicar aquela alegria que passa dentro de nós. Não é? A alegria do Espírito Santo de Deus é uma alegria que não tem como falar. Não é? Às vezes você está numa vida, por exemplo, levando tantos, tem problemas, né? No matrimônio, problema com o esposo, com a esposa, com filhos, problema no trabalho, dificuldade, filho com problema na escola, tanta coisa que pode estar ocorrendo, mas o fato de você ter a promessa, ter o Espírito de Deus na sua vida, você tem gozo, tem um gozo na nossa vida, tem uma alegria, não tem? Tem uma alegria, tem uma alegria. E essa visita, ela trouxe alegria. Ela trouxe alegria. E essa alegria que trouxe foi tão forte que
O nome do filho simbolizava a risa, que é Isaac. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. É o versículo 6. Deus deu motivo para Sara de rir. Sabe, irmãos, por mais que você fala, não, eu estou tanto problema, tanta dificuldade, mas não tem motivo para sorrir. Pelo fato de hoje você ser salvo, seria ter a promessa da salvação. Seria Deus, Ele te fez uma promessa. Deus fez a única promessa que Deus fez. E essa que eu já falei antes, que é gloriosa, é a salvação. E nós, irmãos, temos esse motivo. Deus te deu um motivo para assim, né? Se rir, seria para ter gosto. E Sara fala isso, falando de Isaac. Eu já falei no início que Isaac tem a simbologia, uma configuração de Cristo. Porque esse Isaac ele foi superado não só por Abraão e Sara. Tinha outras pessoas, homens daquela época, que esperavam esse Isaac também. Não foi só, entendeu? Abraão. E aqui diz assim, ó: e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Olha, diz que todos que ouvir a respeito de Isaac, que a qual Sara e Abraão ia ter, ia rir-se com ela. Entende? Então hoje nós temos motivo para rir. O fato de nós estar com Cristo, o fato de nós saber que se nós partir dessa vida, nós temos um lugar na eternidade. Ainda ontem, né? Eu estava fazendo um curso, e é aquela coisa, a gente acaba falando de Jesus, né? E tinha um rapazinho lá que começamos a conversar, e ele falando. E a vida é uma só, né? Ele falando assim, a vida é uma só, e aquela coisa. Eu falei, ó, aí eu peguei ele, ó, a vida é uma só. Pois bem, e quando você partir dela, para onde você quer passar a sua eternidade? E os demais estavam ouvindo lá perto, e olhando assim. Pois é, onde você quer passar a eternidade? Porque só existe céu e inferno. O céu é eterno, o inferno também é eterno. E para você ir para o céu, é só Jesus. Entende? É só Jesus. E a escolha ela é sua. Aleluia. Isso foi falado ontem lá no Senado. Vai que estava lá. Falei, a escolha é sua. Você vai escolher onde você quer passar a eternidade. Irmãos, por que eu falei isso? Porque dentro de mim há uma alegria dessa salvação. Não é? Há uma alegria e você tem que falar. E as pessoas vão ouvir dessa alegria. E aqui, Sara fala assim: e vai rir-se juntamente comigo. Então, o povo que tem promessa, e nós vamos falar, estamos falando da promessa de vida eterna. Porque lá o apóstolo João, ele fala, e essa é a promessa que ele nos fez, vida eterna em Cristo Jesus. A promessa que Deus nos fez foi a vida eterna em Cristo Jesus. Entende? E essa Sara diz aqui, vai rir comigo, todos que ouvirem isso. Então todos que têm essa promessa e aceitou essa promessa, que é Jesus, que é o Salvador, né? É o único, não tem outro. Isso eu falo para qualquer pessoa, não tem outro, é só Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. Você quer ser salvo? É Jesus. Essa é a promessa da salvação. Irmãos, é impressionante. Você pode estar, onde seja, se tem uma oportunidade, você fala com liberdade, e Deus te dá graça de você falar, e você fala. Você não acontece isso com você? Eu acho que sim, não é? Fala. E as pessoas ouvem, irmãos. Ouvem. Entende? E só que aquela pessoa às vezes vai tomar uma decisão, né, até no tempo de Deus, às vezes na hora, eu até falar, vai lá fazer uma visita. Está em tal lugar.
lugar, a igreja está lá, assim, assim, assim. Vai lá. Entende? Agora você acha que não há alegria no céu também? Mano. Que você está compartilhando uma promessa que Deus fez. Entende? E Sara está falando que todos que ouviram isso, ia juntamente com ela se alegrar. Por quê? Estava alegrando da promessa de Deus. Primeiro, nós temos motivo para se alegrar por ser salvo. Você salvo. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Estou aqui, parece ser, você vir aqui, né? Parece ser um pouco, né? Para muitos aí fora, né? Bem estranho, mas não, não serve não, isso é o amor de Deus por nós. Sabia? É o amor de Deus por nós. Você acha porque Deus já permitiu essa igreja, esse local, né, estar aqui nessa região por mais 20 anos? Isso é o amor de Deus, irmãos. Não é verdade? Você também talvez conhece por aí barzinhos, né? Bares, né? Biqueira que eles chamam, né? Aí, quantos anos estão aí? Não é verdade? Mas a hora de hoje estão aí. Isso é o quê? É amor de Deus. Anos passaram e as portas seguem abertas. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe deu um filho. Quem teria dito a Abraão? Quem? Humanamente ninguém poderia falar nada disso para Abraão. O único que poderia falar isso, irmãos, Deus. Quem falou para Abraão que Sara ia dar à luz? Deus. Tem pessoas assim: eu não acredito, aquela irmã, aquele irmão, aquele senhor, aquela senhora, agora diz que está na igreja, ele era um bandido, ele era um drogado, ele era um traficante, ele era isso, e hoje isso que é salvo. O mundo vai dizer que não, o mundo vai dizer: quem diria, quem? Só Deus, irmãos. Bom, irmãos, quem hoje tem se declarado o verdadeiro amor por ti é Deus. Entende? Assim como Deus falou para Abraão e Sara: olha, a sua mulher vai dar à luz, ela vai amamentar, ela vai dar de mamar a um filho, né? Como disse, já uma velhinha, Sara é uma velhinha já, irmãos. Entende? Ela vai amamentar. Ninguém falaria isso, médico, ninguém falaria isso. Não é verdade? Ninguém poderia afirmar isso, mas Deus falou. Talvez nem eles mesmos, nem a própria Sara podia falar. É o que acontece com nós hoje. Às vezes nós mesmos dizemos, olhamos, meu Deus, nem eu estou acreditando, mas Deus fala. Por isso que é importante de ouvir, né? Deus fala: eu te amo. Deus fala assim: olha, eu tenho um lugar, né? Eu vou te levar para um lugar. Jesus falou, não falou? Vou para o Pai preparar-vos lugar. Aonde eu esteja, que vós também estejam. Aonde eu vou, quero que vocês estejam lá. Né? Eu não sou desse mundo, no capítulo 17 do Evangelho de João, né? Eu não sou desse mundo, vocês também não são. Eu vou para o Pai, vocês também não. Entende? Essa é a promessa, o lugar na Terra Santa. Só que isso tem um tempo. E observamos, irmãos, olha bem, para nós entender esse tempo que fala aqui, passados 400 anos, né? O povo estava lá na escravidão no Egito. Deus levanta Moisés com um chamado divino, né? Para ir lá e resgatar o povo. Mas no capítulo 15, olha bem, irmãos, já tinha passado 400 anos. No capítulo 15, antes de Isaac nascer, olha bem, irmão, antes de Isaac nascer, Deus fala para Abraão: olha,
O povo vai ficar lá na escravidão 400 anos, mas eu vou visitar eles. Eles vão sair de lá com mão forte, vão sair de lá com prata e ouro. Deus falou isso antes de Isaac. Sabe, irmãos, o que Deus tem para mim, o que Deus tem preparado para ti lá no céu, irmãos? Olhos humanos não pode ver. É algo tão glorioso. O apóstolo Paulo, ele fala que na visão que ele teve, que ele viu, faltaria palavra, ele não saberia dizer o que ele viu lá, irmãos. É algo muito glorioso que Deus tem lá na eternidade, o que Deus tem preparado, irmãos, comparado com as coisas dessa vida, os lugares mais belos que tem aqui, não se compara com o que tem na eternidade. Não se compara, entende? Você viu que, olha bem, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, Satanás falou para Jesus assim: olha, eu te dou toda essa glória, mandou ele subir no pináculo mais alto. Ó, eu te dou toda a glória, todo esse poder, todo esse reino, tu vai dominar sobre tudo. Ele falou isso. Se tu postrar e me adorar, entende? Jesus falou não. Por que isso Jesus falou? Porque o que está lá na glória, irmãos, não se compara, não. Isso aqui é lixo. Eu já falei uma vez, vou falar. É uma historinha, né? Alguém era muito rico aqui nessa terra, e ele falou: quando eu morrer, eu quero que vocês façam uma maleta, uma mala de ouro, coloca dentro do meu caixão, que eu quero levar, que ele é muito rico. Aí quando ele morreu, eles compraram, podia comprar, comprou tanto ouro, encheu a malinha e colocou dentro do caixão dele. Aí é uma história, mas tem uma mensagem. Aí ele vai, quando ele chega lá no céu, na porta do céu, disse que o Senhor, o porteiro, aqui não pode entrar com bagagem, com mala. Não pode entrar, aqui não entra bagagem. Não, mas eu tenho que entrar com a malinha de ouro dele, né? Não entra, não entra. O que? Aí o porteiro falou assim: o que tem dentro dessa mala? Aí ele abriu. Quando ele abriu a mala, aí o porteiro falou: a sua mala está cheia de asfalto. Para ele era ouro. Aí, não, é ouro, é asfalto. Aí, olha, as ruas aqui são o asfalto. Claro, a Bíblia diz que os céus, as ruas do céu são de ouro. Então o ouro que estava na mala dele era asfalto lá no céu. Você já imaginou você pegar um pedaço de asfalto daquele ali, né? E colocar dentro da sua bolsa, dentro da sua mala? Pensar, é o que ele pensou, mas não era ele tinha pegado o ouro que ele tinha aqui, esse ouro. Biblicamente as ruas serão de ouro, os muros serão de cristal. Agora imagina, as ruas serão de ouro, irmão. Imagina a nossa mansão, imagina a nossa morada. Fala bem, não é algo glorioso que tem lá? Irmãos, é algo que não tem como nós entender. Essa é a promessa, o tamanho da promessa que Ele nos fez, é algo tão glorioso. Olha, se nós olharmos, quando Deus chamou Abraão, e ele, naquele momento, Abraão estava um pouco desanimado, triste, já desanimado, Deus falou: sai para fora, Abraão. Olha para o céu, olha, está vendo as estrelas? Começa a contar elas aí, Abraão, vai, toma. E ele não conseguiu, assim será a sua descendência. Imagina Abraão com a boca aberta. Senhor. Mas Isaac não tinha nascido. Assim será Abraão a sua descendência. Mas Isaac não tinha nascido. Isaac
Irmãos, vamos fixar na promessa, na palavra, e o que Deus tem é tão grande, é tão glorioso o que Deus tem para a sua igreja, é tão grande, é tão maravilhoso, que não dá para nós negociar, não dá para nós fazer barganhas, né? Barganhar, né? Fazer rolo, né? Não se gosta de fazer rolo, né? Não dá para nós fazer, não dá. Entende? É um grande privilégio para nós hoje ser crente. Entende? É o melhor que você tem, o mais glorioso é você ter conhecido Jesus. Entende? É o máximo. Não, quando eu tenho minha bicicleta nova, quando eu tenho minha moto nova, quando eu tenho um carro novo, quando eu tenho minha casa. Isso, irmãos, é nada diante do que está lá no céu. Isso vai ficar tudo aqui. E nós, às vezes, eu falo para você, mas eu também estou incluído. Às vezes a gente acaba endividando, a gente acaba se preocupando por coisas, não é verdade, irmãos? E o diabo usa isso para ver se nós acabamos colocando nosso foco nessas coisas e perdemos a grandeza agora que está lá, não é verdade? É tão grande. E olha, irmãos, quando nós estivermos aqui, o diabo vai usar tantos meios para fazer nós entristecer, xingar uns aos outros, não é verdade? Tirar fala no português, claro, um arranca-rabo, né? Mas não é palavreado, tem que falar, né? Arranca-rabo, pega lá, vou dar um esfregado, tenho uma vontade de dar um esfregado em você. Não é isso que passa, né? Dentro das casas, nos lares, no matrimônio, pai com filho, esposa, tudo pegar. Mas o que faz isso? Tudo diabo para quê? Para que você entristeça, você não vem da igreja, para que ao vir da igreja você ouve a palavra de Deus nos traz ânimo, nos traz vida, entendeu? E nós chegamos aí, como cantamos, né? Preciso de ti, né? Preciso do seu perdão, o Senhor me perdoa. Se você canta, se você ora com todo o seu coração, Deus vai te perdoar. Não é verdade? E agora, mas se você não vem, você fica lá assistindo lá esses programas aí, enche daqui da manhã, você vai trabalhar. Não é verdade? Com que força? Entende? O diabo quer fazer isso, mas aí Deus, a misericórdia dele é tão grande que ele faz nós se aproximarmos dele. Então, irmãos, aqui falando e voltando no tempo, o tempo de Deus é um tempo muito, como já falei, é um tempo que é Ele que está no controle. E às vezes não compete nós querer dizer, entender. O que nós temos de estar nos preparados. Por exemplo, no capítulo 1 do livro de Atos, os discípulos, o versículo 6 e 7, olha o que vai dizer. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino de Israel? Respondeu: não vos compete a conhecer tempos ou épocas, o que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Olha bem, o que nós temos de fazer é tratarmos de estar prontos, vigilantes, porque assim como Deus visitou Sara e Abraão para fazer o cumprimento da promessa, e depois, passados os 400 anos, olha bem, 400 anos, Deus mandou Moisés lá resgatar o povo do Egito. Não é isso? Tudo isso é no tempo de Deus. Deus falou: Moisés, Abraão, vai ser 400 anos, eles vão ficar na escravidão lá, vai ficar, né, debaixo de uma mão poderosa lá, vai sofrer lá, mas eu, no devido tempo, eu vou tirar eles de lá. Aí passaram os 400 anos, manda Moisés. Aí Moisés vem trazendo esse povo, chega 40 anos no deserto.
tempo de Deus também, porque o povo se rebelou também, e foi tanto que o que Deus falou assim: olha, Abraão, o povo vai passar 400 anos lá, mas eu vou trazer eles de volta para essa terra, que era a terra de Canaã, aonde Deus tinha mandado Abraão ir. E aí, quando Moisés vai lá, tira o povo do Egito e vem pelo deserto, o povo dá umas escorregadas também. Vou falando resumidamente, eles padeceu 40 anos no deserto. Aí Deus falou: morra. Aí você vê que morreu o último. Morreu o último. Você vai entender essa questão do tempo quando você lê Josué capítulo 1. Deus fala para Josué: tenha ânimo, onde você colocar a planta do vosso pé, será o vosso território. Ali estava chegando um novo tempo, novamente um novo tempo, e diz que Josué fez o povo entrar. Josué fez o povo entrar na terra prometida, que Deus tinha prometido para Abraão. Mas tudo começou na promessa que ele fez, que era para Isaac, o nascimento de Isaac. E aí nós vemos que, como eu comecei, vou terminar. Isaac tem uma configuração de Cristo, como foi a promessa feita para Abraão. Hoje, nós, a igreja, tem uma promessa que Jesus vai voltar. Não é isso? Jesus vai voltar. E eu quero que você leia rapidamente em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, versículo 15. Olha o que vai dizer: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Olha, irmãos, aqui ele está dizendo assim, vede como andais prudentemente, como andais, não como anécios. Se nós não sabemos o tempo de Deus, então como nós temos de fazer? Andar sabiamente. Nós não sabemos o dia que Jesus volta. Ele falou que vem, mas não sabemos, já sabemos o tempo, que está o tempo próximo. Como Jesus falou, vocês sabem discernir as ocasiões das estações, dos tempos, quando está perto de chover, quando é o inverno, quando é o verão, mas eles não entendiam o tempo da visitação de Deus. Hoje, irmãos, nós não sabemos o dia exato que Jesus vai vir, mas nós já sabemos que estão no tempo, que estão próximos, diante dos acontecimentos. Então, como nós não sabemos o dia que Jesus vem, nós temos de andar prudentemente, sermos sábios, remindo bem o tempo, porque os dias são maus. Nós temos de andar como pessoas sábias aqui. Ele diz assim: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Nós temos que entender qual é a vontade de Deus. Será que era a vontade de Deus, que Eliezer fosse o herdeiro? Não era. Abraão chegou a pensar que era, mas não era. Chegou a pensar que era Agar, que ia dar à luz o filho da promessa, mas não era. Nasceu, mas não foi. Ismael nasceu, mas não foi o filho da promessa. Muitos não têm. Naquela região lá no Meio Oriente, eles até pensam, creem, está esperando que é o Ismael, mas não é. Isaac é o filho da promessa. Mas por que, irmãos, muitas vezes nós damos umas escorregadas? Por não andar
sabiamente. E essa parte do versículo 17 diz: ó, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí, irmãos, se nós ficarmos enchendo das coisas desse mundo aí, embriagar de vinho é encher da coisa do mundo aí, nós não vamos entender a vontade de Deus. Mas aqui está dizendo assim, ó, mas enchei-vos do Espírito Santo. E como é ser cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cantos espirituais. Isso aqui que é encher do Espírito Santo. Entoar de músicas que não louvam ao Senhor, que não edificam o Senhor. Mas aqui está dizendo, então você quer estar preparado para o Kairos de Deus? Aqui está, falando entre vós com salmos, né? No meio do mundo tão perverso que está aí, nós falar com salmos, com hinos, ó, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Ó, uma forma de nós também, irmãos, receber o Kairos de Deus é ser uma pessoa agradecida, né? Ser grato, sempre dando, né? Sempre com gratidão, né? Como eu falei antes, né? Obrigado, Jesus, por estar aqui. Nós somos agraciados, nós temos um grande privilégio de poder estar aqui. Isso é um privilégio. Uma vez a pessoa, o diabo não deixa a pessoa ver isso. É um privilégio hoje nós estar na igreja, é um privilégio poder servir o Senhor. Ou não é? É um privilégio. E aqui ele diz, ó, dando sempre graças a Deus por tudo. Dá a Deus a graça pelo seu trabalho, dá a Deus a graça pelo seu salário, dá a Deus a graça pelo seu almoço, pela sua janta, pela vida, pela sua saúde, não é verdade? Aqui está dizendo assim, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Sujeitando, irmãos. Até a vez nós, para fazer a vontade de Deus, temos que suportar. No amor, pedir a Deus, coloca o amor no meu coração para me suportar, né? Tem que suportar. O esposo tem que suportar a esposa tem que suportar o esposo, tem que suportar, não tem. Não somos perfeitos, nem a esposa perfeita e nem a esposa perfeita, não é verdade? Mas eu tenho que suportar. Agora, se eu não suportar no amor do Senhor, o que eu vou fazer? Vai mandar ir. Ou ela me manda eu ir, ou eu mando ela. Ou não é assim? Aí eu vou ter que fazer o quê? Aí vou ter que buscar uma outra, eu não aguento, eu tenho que pegar outra, eu tenho que buscar outra mulher. Mas se você não suportar, não fica com ela também. Ou com ele. Não é verdade? Tem que suportar. Agora vai ter que aguentar. Agora você me aguenta. É verdade, irmãos. Entende? Então, para nós fazer isso, nós temos que dar graças a Deus. Obrigado, Senhor, por minha esposa. Obrigado, meu esposo. Mesmo que não é tanto, mas aí sabe o que tem que fazer? Deus me dá graça para me aguentar. Pede Deus graça, Ele te dá. Para esperar o tempo de Deus, senão, irmãos, essa briguinha, entende? Essa desconcordância que há dentro do matrimônio, ou há, entende? Do trabalho, pode tirar você de ganhar a sua promessa, de receber a promessa. Não é verdade? Pode. Uma briguinha na empresa, no trabalho, coisinhas banais, o diabo quer enfurrentar tudo lá para você perder a sua bênção. Entende? Então, para que nós entendamos bem o tempo de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, nós temos que pedir a Deus sabedoria para viver sabiamente, pedir a Deus, né, tempo para estudar a palavra. Eu não vou estudar a palavra, para quando você tiver a oportunidade, você falar da palavra, ouvir louvores, para os seus lados ter louvores, porque se não tiver louvor, vai ter o quê? Vai ter música, outra música, mudando, não é verdade?
Então muda lá, né? Se o dia todo fica ligado o rádio lá na sua casa, em rádio circular lá que só fala coisa que não presta, muda lá, põe um rádio do evangelho, ou mesmo compra um CD já não tem, não precisa, compra um pendrive, grava as músicas louvores, vai ver lá, hinos, coloca lá, e de repente você começa a cantar e você está cantando. Enquanto você está cantando, né? Vou adorar, continuarei adorando, não é? Enquanto você está cantando isso aí, a sua mente entra lá e a sua mente começa a girar. De repente você está lá cantando esse louvor, não é? Não acontece isso com a gente? Mas se você começar a ouvir uma música de Zezé Camargo e Luciano lá, o dia todo está ouvindo lá, de repente você está cantando ela ali. Não é verdade? É assim. Então, o que nós devemos fazer? Remir bem o tempo, é estar atento ao que estamos fazendo, porque a qualquer momento Jesus vem. A promessa vem buscar a sua guerra, é uma promessa que ele fez. E mesmo se ele não vem, se você partir, do nada a gente pode morrer, ou não é? Do nada a gente pode partir dessa vida. É? O que nós temos que fazer? Viver esse bem. Pensa em morrer, pensa em morrer, mas não tem que pensar em quando não é que fala, não, eu vou morrer. Então o que eu tenho que fazer? Estar atento, procurar viver em paz com todos. Amém? Procurar estar bem, né? Não ficar em confusão, né? Imagina, não é verdade? Porque tem gente que gosta de confusão, gosta de briga, sabia? Quando eu não era crente, era até bacana falar das confusão, né? Dos pega, não é verdade? Mas hoje o que é gostoso a gente falar? Não é? Falar que você falou de Jesus para alguém, não é verdade? Ou cantei, né? A irmãzinha passou na frente, todo mundo bonito, ela vai ter uma voz bonita, assim. Não é assim? Não é gostoso falar isso? Né? Olha, a irmãzinha lá, que benção, né? E aí você vai falando, né? Lá na minha empresa ou na minha empresa que eu trabalho, eu orei lá, fiz oração, aí você entende essas coisas, é legal isso aí, gostoso falar isso aí, né? Você começa a falar, meu vizinho, né? Então, irmãos, que nós aprendamos a remir bem o nosso tempo, porque o caróis de Deus pode ser ainda hoje, a vida do Senhor pode ser ainda hoje, pode ser amanhã. E o que nós temos que fazer? Estar prontos. Não sabemos o dia, mas devemos estar prontos. Nos colocamos de pé. Aleluia. Pai, nesta noite, eu quero te pedir que o Senhor nos ensine a viver esse período, esse tempo que estamos aqui, a viver sabiamente, porque a qualquer momento tu pode nos visitar, assim como o Senhor visitou a Sara e Abraão, e ele ficou gozoso, cheio de gozo, cheio de alegria. Assim também o Senhor visita tua filha, teu filho, que talvez já está há tempo passando uma situação, ó Pai, desagradável, está vivendo, ó Pai bendito, dias difíceis, porque os dias são maus, mas o Senhor nesta noite nos concede a tua graça. O Senhor nesta noite conceda-nos, ó Pai bendito, sabedoria, paciência, e que nós possamos, ó Pai, permanecer firmes, ó Pai, porque temos a tua promessa, a promessa que o Senhor voltará a segunda vez para nos buscar. Temos a promessa da vida eterna, temos a promessa da salvação, ó Deus, de morar junto contigo. Ó Deus, em nome de Jesus, visita a tua filha, o teu filho. Talvez a sua promessa também é uma promessa aqui nesta vida, uma promessa de trabalho, uma promessa de uma restituição, de uma promessa nas finanças, talvez uma promessa na saúde. Que Deus possa te visitar nesta noite em nome de Jesus. Jesus, visita tua filha,
Visita a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Os anos haviam passado para Sara, os anos haviam passado para Abraão, mas a tua promessa continuava de pé. O Senhor continuava velando pela tua promessa. Pai, os anos têm passado, muitos já têm desistido, muitos já não têm mais esperança, mas que nesta noite, ó Pai bendito, o Senhor venha reavivar, ó Deus, a esperança da tua igreja, a esperança, ó Pai, da tua vida, a esperança, Pai bendito, do cumprimento da tua promessa, da tua palavra. Que assim seja, para a glória, para louvor do teu santo e bendito nome, Jesus. Que abra a sua de quebra-nai de couro, de quebra-nai de ouro. Que abra-nai de colomó sui de quebra-nai de couro. No lugar da sua tristeza vai nascer gozo. No lugar da sua tristeza vai nascer alegria. Sara talvez estava já triste, Abraão talvez cansado, mas esperando na promessa, e o Senhor cumpriu. No tempo determinado que Ele tinha falado, Ele cumpriu. O Senhor vai cumprir na sua vida, na vida da sua igreja, na minha vida, vai cumprir o que Ele falou, no tempo determinado, em nome de Jesus Cristo. Eu te animo a você continuar firme, a continuar perseverante, louvando com hinos, com salmos, louvando ao Senhor, glorificando o nome dEle, não importando as circunstâncias, e colocando os seus olhos na salvação, na eternidade, porque o que Deus tem preparado para nós não se compara com essas coisas daqui. Amém? O que está nesse mundo vai ficar aqui nesse mundo, não vai ser levado, não vai. Não tem o nosso corpo, vai ser glorificado. Vamos receber um corpo glorificado, transformado. Aleluia. A igreja do arrebatamento vai ser uma igreja transformada, vivificada, para ir morar na eternidade com Deus Todo-Poderoso. Amém? Meu aplauso ao Senhor.